gente faz questão sempre de ter alguma atividade cultural, principalmente de leitura, né? Nós temos que sempre falar de leitura, de livro. Antes de nós entrarmos na prestação de contas, e num tema que nós temos que tratar aqui, sobre, eu acho que eu queria mostrar para vocês o site do mandato, que está ali conectado, www.newtonbobato.com.br, a maioria conhece, a maioria acessa, mas muita gente ainda não conhece. Eu acho que a gente tem que divulgar isso um pouco. Se tem uma maneira, que hoje é prática, é rápida, de divulgar o trabalho do mandato, de falar as coisas que nós pensamos, está nesse site. Ele é mantido rotineiramente pela Jaqueline, que está aqui fazendo foto, que é a nossa assessora de imprensa. E nós fizemos algumas alterações neles. A partir da semana que vem, nós vamos começar a colocar vídeos na internet de falas que nós fazemos aqui na Câmara e que às vezes as pessoas não veem. Então, para que quem quiser ver em casa, nós vamos tentar disponibilizar, não todas, porque senão fica, mas principalmente aquilo que nós julgarmos mais importante, de ter essa disposição, que já está lá no site, está lá em cima, que é o chamado compartilhamento. Hoje, desde já faz uns 15 dias, qualquer matéria que nós publicamos aqui no site, você pode encaminhar para Facebook, para Twitter, para Orkut e para e-mail. Basta clicar ali em cima. Isso é um investimento que nós fizemos, que achávamos necessário. E nós estamos pedindo assim, para todo mundo que puder acessar o site e ajudar nesse processo de disseminação desse tipo de informação. Era isso. Eu queria mostrar o site para vocês, para a gente lembrar que ele existe, que ele está aí na rotina e que ele tem espaço, inclusive, para comentários, para debater ideias, para entrar em contato com o mandato. Usar essa ferramenta, que é uma ferramenta rápida, importante e de disseminação desse princípio do debate que nós queremos fazer, que é o chamado mandato participativo, o mandato que ouve as pessoas, o mandato que tenta construir um processo político-legislativo, não só a partir da minha cabeça ou da cabeça da assessoria, e que a gente consiga realmente interferir em todas as situações. Inês, vamos trocar daí, porque aqui, como um computador não pega a internet, outro pega, a gente tem que andar de... Enquanto nós fazemos a substituição ali, eu preciso fazer uma fala sobre o assunto da semana, né? A primeira situação que se coloca é que não existe uma posição fechada, ao contrário do que alguns setores da imprensa falou, que estava resolvido. Não está resolvido. Foi apresentado um projeto de lei, hoje a Câmara aprovou uma audiência pública, que vai acontecer no dia 5 de agosto, para debater isso com a comunidade, e até lá vamos coletar informações e vamos tentar debater esse processo com a comunidade. A princípio, nós tínhamos o entendimento, e temos ainda esse entendimento, de que o retorno, e não é um aumento, porque na verdade é voltar uma situação que a cidade sempre teve 21 vereadores, até o ano de 2004. Até o ano de 2004. Quando, por uma decisão aí autoritária, sem discussão com ninguém, simplesmente se chegou à conclusão, o STF definiu que remodelou todas as câmaras de vereadores do país, sem levar em conta a necessidade local, como é que funcionava em cada cidade, como é que funcionava isso, e pronto, dizendo que aquilo economizaria dinheiro, que não é bem verdade. Até porque existem algumas questões constitucionais que precisam ser levadas em conta. O retorno aos 21, que é uma situação que precisa ser melhor debatida, ao contrário, de novo, do que a mídia divulgou, não pressupõe um aumento de gastos na Câmara de Vereadores, até porque não tem jeito. Só para explicar para vocês assim, a Câmara recebe 6% do orçamento do município, isso é constitucional. O que não gasta disso devolve para o município. Alguns anos sobra 200 mil, 300 mil, esse ano parece que vai sobrar 1 milhão e pouco. Enfim, está caminhando nesse sentido. Desses 6% do recurso que a Câmara recebe, 70% é para gasto com o pessoal. Isso há muitos anos
a Câmara gasta a totalidade. Não entra naquela conta de devolução do município, que é o chamado gasto de pessoal dos 70% dos 6% que a Câmara recebe. Se aumentar o número de vereadores, tem que ser dentro desses 70%, que é o que já gasta hoje. Tem que se resolver de alguma maneira internamente na Câmara. Tem que se discutir a questão do número de assessores, tem uma série de situações, se quiser aumentar para 21. Então essa discussão não é muito simples aqui. Ao contrário do que parece que estava a situação resolvida, porque você pressupõe o seguinte: para aumentar o número de vereadores, você tem que reduzir a estrutura da Câmara. Não tem jeito. Não é possível aumentar esse gasto, porque constitucionalmente isso é o limite. Não depende de vereador, não depende de... A menos que haja uma outra mudança de lei no Congresso, que não vai haver, não há clima para isso no país, ninguém vai propor um negócio desse e nem precisa. Então, essa é a primeira verdade que a gente precisa começar a estabelecer. A discussão vai aumentar gasto? Não vai. Nem mesmo na estrutura da Câmara de Reforma. O que precisa é a adequação de alguns gabinetes. Essa Câmara foi feita para 21 vereadores. Tanto que tem os vereadores aqui da parte de cima, os gabinetes deles são duplos. O que tem que fazer é só fechar a porta do meio e abrir a porta da frente como era antes. Entendeu? Os nossos ali embaixo, não, ali nós continuamos no pessoal do subsolo, o meu gabinete ali no subsolo, nós continuamos com o gabinetezinho pequenininho, como sempre tivemos. Então, assim, e aí tem algumas situações que eu acho que a gente precisa parar para pensar. Antes de decidirmos qual é o número de vereadores que é ideal, nós temos que primeiro entender assim, para que serve isso aqui? Para que serve a Câmara de Vereadores? Para que serve o Poder Legislativo? Porque se formos para o senso comum, nós vamos chegar à conclusão que não precisa de Câmara. Nós vamos chegar à conclusão que não precisa de Poder Legislativo. Eu disse isso ontem para a presidente da CIF, eu fiz um telefonema a ela, quando disse para ela, eu falei, por que vocês estão fazendo a enquete? É óbvio que nós sabemos o resultado que vai dar aquela enquete. A enquete vai chegar à conclusão que tem que ser 9. Não precisa fazer enquete para isso. Porque esse é o senso comum da população. O senso comum da população, o que é? Política é vagabundo, política é ladrão, político não trabalha. Então, para que isso? Para que aumentar o número de político que é vagabundo, que é ladrão e que não trabalha? Aí, talvez, volta de novo uma outra pergunta que deve ser feita para a própria população que diz isso. Essas pessoas que estão aqui não invadiram isso aqui. As pessoas que estão no Congresso não invadiram o Congresso. As pessoas que estão aqui, que estão lá, foram eleitas. E estão sempre sendo reeleitas. Então, o que está errado? É a estrutura? É o poder legislativo? Ou... E aí, nós temos que lembrar sempre de um fator extremamente importante. Nós construímos um Estado democrático de direito. Se estamos aqui hoje, numa noite fria, saímos da nossa casa, é porque isso foi resultado de luta de muita gente. O pilar desse Estado democrático de direito é o poder legislativo. Goste dele ou não goste. Até agora não arrumaram uma outra fórmula. Se o dia que arrumaram uma outra fórmula, nós vamos para outra fórmula, né, Beatriz? Por enquanto, o que existe e o que a gente conseguiu construir na história desse país e o que dá sustentabilidade para todo o resto da estrutura organizacional desse país, se chama o poder legislativo. Mais do que até o poder judiciário pode ser o guardião disso, mas a base de tudo, e a base desse poder legislativo nacional, dessa democracia nacional, são as câmaras de vereadores. Nós temos que, às vezes, resgatar isso um pouco. Eu também me assustei hoje de manhã quando eu abri um e-mail de uma grande amiga minha, que eu considero daquelas pessoas mais conscientes, reproduzindo um e-mail desses tipos de e-mail assim, eu quero ver o vereador viver com salário mínimo, com andar de ônibus o dia inteiro. A pergunta é, essa pessoa como é que vive isso? Esse é o discurso que nós temos que fazer? Porque também nós vamos chegar à conclusão que o vereador, o prefeito, ou seja, qualquer um, não tem que receber salário. Nós vamos chegar a essa conclusão. Ela é óbvia, é lógica, ela faz parte do senso comum. E é mais fácil ter o senso comum porque você não precisa pensar. Só que, a quem interessa isso? Àqueles que são sempre financiados pelo sistema, pelos grandes do sistema. Porque esses não precisam de salário para viver. Esses vivem de outras coisas. E aí nós vamos chegar de novo àquela discussão já antiga e histórica
do país de que só alguns podem ser representantes. De que só alguns endinheirados, os donos do poder, os mais capazes, na visão deles, podem vir aqui ou em qualquer outro lugar e dominar o sistema público. O problema é que a democracia ela tem um custo, senão ela não se viabiliza. Não tem jeito. Você vai ter, ou senão você vai ter poder legislativo, como é aquele poder daquelas câmaras de vereadores, que também é o senso comum da população, que o cidadão vem aqui só para a sessão. Aí é fácil. Eu sempre digo, eu trabalho muito, o dia inteiro. Eu saio de casa 7 horas da manhã, 7h30, e volto 10, 11 horas da noite. O povo sabe disso. A gente corre, depois nós vamos ver o resultado disso um pouco. E, além disso, a gente executa o trabalho de legislador aqui. Qual é o trabalho de legislador? Eu sou presidente da comissão mista. Todos os projetos que mexem com orçamento, não sei o quê, do município, passam por ali. Tem que ler tudo, analisar tudo, ver se vale a pena votar, se não vale. Todo e qualquer projeto que se relaciona ao servidor público municipal, está aqui o presidente do sindicato, Walter, sabe disso. Quantas reuniões nós já fizemos desde o dia que você tomou posse? A gente tem que... E não dá para votar, não dá para discutir, porque sempre qualquer projeto interfere numa coisa ou no outra. Aí vão dizer, mas nem todo mundo é assim, Bobato. Claro que nem todo mundo é assim. Nós voltamos à primeira pergunta inicial. E aí, porque nem todo mundo é assim, então você destrói o sistema. Claro que tem uma cobrança a ser feita aos colegas aqui, eu disse isso hoje para eles. A Câmara não consegue comunicar para a população qual é o seu papel, para que ela serve. A maioria dos vereadores não consegue fazer isso, ou não tem interesse em fazer isso. Mas, de novo, nós voltamos à primeira pergunta. Quem está errado são as pessoas que estão aqui? Ou é o processo? Ou são as pessoas que votaram nessas pessoas, que são as mesmas que dizem que está tudo errado e que provavelmente vão voltar a votar na próxima eleição? Porque esse é o processo. É você pegar a história de porque fulano é bandido, mas ele está sempre reeleito. Que engraçado, né? Entendeu? Em qualquer mandato, eu falei, mas como é que é isso? Então, nós temos que fazer uma discussão profunda. Eu acho muito interessante essa questão dos 21, do debate sobre se deve ou se não deve aumentar, porque vai nos possibilitar fazer esse debate, e vai obrigar essa Casa de Leis a fazer esse debate com a população. E tem que fazer com qualidade. Não pode ser só a gritaria, todo mundo, nessa coisa. É fácil também fazer isso. De nenhum lado e nem do outro. A princípio, e aí eu tenho um primeiro fato aí desse processo da prestação de contas, eu assinei o projeto dos 21 junto com o homogêneo, porque precisava ter 5 assinaturas para ele tramitar. Como uma emenda à lei orgânica, pressupõe, exige que tenha 5 assinaturas para tramitar. Nós havíamos conversado internamente no partido e chegamos à conclusão de que deveríamos assinar. Por quê? Porque quando diminuiu, o próprio partido se manifestou contrário. E aí nós vamos resolver o problema. Assinar não significa votar, não significa assinar, tramitar o processo, significa abrir a discussão. Primeiro ponto. Segundo, eu entendo, e aí o partido também entende, que é mais democrático você ter mais, se aumentar o número, se você não aumentar gasto. Por que é mais democrático? Primeiro, você barateia o processo eleitoral. Esse é o primeiro princípio, porque você tem mais candidatos, você tem mais gente disputando, você necessita de menos votos para se eleger, você faz com que o processo eleitoral seja em si mais barato. E todas as vezes que nós entendemos, se você for ver, 80%, 90% das notícias que envolvem corrupção no poder público, no poder legislativo, envolve o quê? Financiamento de campanha. Então, quando você faz o inverso, que você diminui essa representação, quando você deixa isso aqui, que nem tem gente falando de 9, com 21, um vereador vai se eleger com 1.500 votos. Com 9, ele vai se eleger com 10 mil votos. Você imagine quanto ele precisa, quanto é o custo de uma campanha para fazer 10 mil votos e quanto é para fazer 1.500.